realização de sistemas. De sistemas em Z, né? Vamos colocar aqui, definidos em Z. Então, vamos supor que você projetou o controlador para um sistema dinâmico, né? E você chegou à conclusão que você tem que implementar lá um controlador que tem a seguinte função de transferência em Z. H de Z igual a 4Z mais 28 sobre Z ao quadrado mais 6Z mais 5. Esse é um sistema de segunda ordem, né? Como fazer isso? Como implementar esse sistema na prática? A gente vai ter que voltar da descrição dele no domínio Z para a descrição no domínio temporal. A gente vai ter que encontrar a equação de diferenças desse sistema, que olhando para a equação de diferenças, fica mais fácil a gente entender como é que ele vai ser implementado. Vou voltar para a definição aqui. O H de Z é a relação entre o Y de Z e o X de Z, né? A definição de função de transferência é essa, né? Função de transferência é a divisão do domínio da frequência da saída pela entrada. Então, eu vou multiplicar cruzado aqui para fazer a transformada inversa e voltar para a equação de diferenças. Eu vou ter aqui x de z vezes 4z mais 28 é igual a y de z vezes z ao quadrado mais 6z mais 5. Então, vamos distribuir aqui. 4zx de z mais 28x de z é igual a z ao quadrado y de z mais 6z y de z mais 5y de z. Agora a gente vai fazer a transformada inversa disso aqui. X de z vai virar x de n, y de z vai virar y de n. Vocês devem ter visto lá na aula de equações de diferença que a diferença finita de primeira ordem significa, no domínio da frequência, multiplicar por z, né? Mais o termo de condição inicial. E a soma cumulativa, né, que é o análogo da integral, significa não, diferença de primeira ordem não é multiplicar por z. O atraso de uma amostra é z na menos 1, é isso? Isso. Atraso de uma amostra é z na menos 1. Eu estava confundindo com sistemas contínuos onde a derivada é j ômega, né? Ou é s. Multiplicar por s e deriva no domínio do tempo. Atraso de uma amostra é z na menos 1, né? E, quer dizer, com condições iniciais nulas, deixa eu colocar em outra cor aqui só para fazer o parênteses. Tenho lá x de n tem transformada x de z, seja qual for. X de n menos 1, atrasado em uma amostra, fica z na menos 1, x de z. Né? E o x de n mais 1,
se eu adianto o sinal em uma amostra, como é que fica no domínio Z? Z, X de Z. Z com expoente positivo. Né? Quer dizer, aqui se eu faço isso aqui, eu estou atrasando o sinal em uma amostra. Se eu faço isso aqui, eu estou adiantando o sinal em uma amostra. Quer dizer que um sistema que faz isso aqui, ele precisa prever o futuro, né? É um sistema não causal. Então, não dá para implementar na prática, em tempo real, um sistema onde apareça isso aqui, na equação de diferenças, né? Onde apareça isso aqui na equação de diferenças. Isso aqui pode aparecer, porque eu atraso, eu guardo a amostra e no instante seguinte eu uso ela. Eu consigo atrasar o sinal. Né? Se eu estou recebendo um sinal de áudio, por exemplo, em tempo real, eu consigo gerar uma cópia atrasada dele, mas eu não consigo gerar uma cópia adiantada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai dividir todo mundo por Z. Na verdade, a gente vai dividir todo mundo por Z elevado ao maior expoente que tiver aqui, que é o quadrado. Para que eu não tenha termos desse tipo aqui. Eu só posso ter termos desse tipo. Então, nesse caso aqui, eu vou dividir todo mundo por Z ao quadrado. Divido dos dois lados, mantenho a igualdade. Né? Então, aqui eu vou ter 4Z na menos 1x de Z, mais 28Z na menos 2, x de Z, é igual a... Aqui fica como? Y de Z. Só Y de Z. Aqui 6, o quê? Z na menos 1. Z na menos 1, Y de Z. E aqui 5, Z na menos 2, Y de Z. Tá feio o Y aqui. A gente sabe que é um Y. Agora eu posso fazer a transformada inversa disso aqui para obter a equação de diferenças. Então eu tenho 4. E aí, como é que vai ficar a transformada inversa desse carinha aqui? A transformada inversa do x de z é x de n. A gente não sabe quem é o x de z. X de n. É o x de n atrasado em 1, né? Isso. X de n menos 1. N menos 1. Mais 28 o quê? X de n menos 2. X de n menos 2. É igual a y de n Mais 6. Mais 6 N menos 1. y de n menos 1 mais 5 y de n menos 2. Então, eu quero projetar, eu projetei um controlador que tem essa função de transferência aqui. Agora eu quero implementá-lo na prática. Eu preciso implementar essa equação de diferenças. O que um sistema com uma entrada e uma saída faz? Ele pega a entrada e gera a saída. Né? Então eu preciso obter aqui a equação da saída. Saída é y de n. Né? Eu tenho que isolar o y de n para poder visualizar como que vai ficar o meu sistema. Eu vou deixar isso aqui, apagar a parte inicial aqui. Bom, então eu defini o controlador lá, cheguei nessa equação de diferenças. E agora vou isolar o y de n, né? Para eu poder fazer a implementação computacional. Y de n vai ser 4x de n menos 1 mais 28x de n menos 2 mais menos, né? Menos 6y de n menos 1 menos 5 y de n menos 2. Beleza. E agora, como é que eu implemento isso aí? Vamos ver.
eu vou ter, meu sistema vai ter um x de n entrando e um y de n saindo. Vou montar um diagraminha em blocos aqui, depois a gente transforma esse diagrama em blocos num código computacional. O y de n, vamos ver aqui os termos em que ele depende dele mesmo atrasado. Ele depende dele mesmo atrasado em uma amostra e em duas amostras, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou montar esse sistema com blocos atrasadores. Então, esse cara aqui, ó, é o bloco atrasador. É um D de delay. Então, se nesse nó aqui tem o y de n, nesse nó aqui tem o y de n menos 1, né? Inclusive, existem circuitos integrados que fazem essa função aqui de atrasar uma amostra, né? Esse é o flip-flop D, né? Para um bit. Flip-flop D, cada vez que você pulsa ele pega o valor que está na entrada e coloca na saída. Então, sempre a saída vai estar atrasada uma amostra com relação à entrada. Isso para um bit, né? No flip-flop D. Se você colocar vários em paralelo, você pode ter um byte, pode ter sequências maiores de bits, né? Então, é esse cara aqui. Nesse nó aqui eu tenho esse sinal atrasado em uma amostra. Aí eu vou colocar mais um aqui. Aqui eu tenho o y de n-2. E agora eu vou fazer essa soma aqui. Ó. O y de n, depois a gente vai tratar da parte do x. Ele é menos 6 vezes isso aqui. Então a gente vai colocar aqui um outro símbolo que é um amplificador, né? É um multiplicador. Então, os nossos diagramas em blocos vão ser compostos do atrasador e do multiplicador, que dá um ganho. Aqui eu coloco o valor da multiplicação aqui. Ele pega esse sinal e multiplica por menos 6. E aqui eu tenho que pegar esse sinal e multiplicar por menos 5. Aí eu vou somar esses dois e jogar lá no y de n. Ah, mais um símbolo aqui, né? Que eu tinha esquecido, que é o somador. Somador. Vou somar esses dois sinais aqui e jogar no y de n. Bom, se a expressão do y de n não tivesse esses x aqui, seria esse diagrama aqui, né? O y de n é composto dele mesmo atrasado em uma amostra vezes menos 6, mais ele mesmo atrasado em duas amostras vezes menos 5. Só que agora a gente vai entrar aqui com a parte x. Então vai ter que aparecer mais um somador aqui para entrar ali a parte referente ao x. Preciso de dois atrasos aqui no x também. Então vamos lá. Se esse aqui é o x de n, eu vou definir aqui com um atrasador, um delay, o x de n menos 1. E mais um delay aqui, o x de n menos 2. Aí, pessoal, se tivesse mais um, tipo x de n menos 3... Menos 3, vou colocando atrasadores aqui. Okay. E uma convenção que a gente usa é sempre os atrasadores irem para baixo. Né? Sempre a gente representa o sinal atrasado para baixo, nesses diagramas em bloco. Mas é uma convenção. Então, o y é isso aqui, que eu já fiz ali, mais 4 vezes x de n menos 1. Então, eu tenho que pegar esse cara aqui e multiplicar por 4. Somar nisso tudo aqui. Tanto faz eu somar aqui ou aqui, né? Por questão de organização aqui, para ficar mais
tudo ortogonal, eu vou colocar aqui. Porque, a rigor, esses dois caras aqui são o mesmo nó, né? Não tem nenhuma operação entre eles aqui. Está todo mundo somando. 4 vezes, mais 28 vezes ele é atrasado em 2 amostras. 28. Então, eu vou desenhar um somador aqui. Entra esse e entra esse. E aqui, na verdade, esse somador não precisa, né? Porque eu não estou usando aqui nessa expressão o x de n sem atraso. Né? Poderia estar, né? Eu ligaria ele aqui. Mas nesse caso específico, não. Então, nem preciso desse somador aqui. Então, esse diagrama em blocos aqui representa o funcionamento do sistema definido por essa equação de diferenças, que veio lá daquela função de transferência. Então, a saída é a entrada atrasada em uma amostra vezes 4, mais a entrada atrasada em 2 amostras vezes 28, menos a saída atrasada em uma amostra vezes 6, menos a saída atrasada em 2 amostras vezes 5. Aqui, todos esses sinais estão indo para compor a saída aqui. E aí eu posso fazer a implementação computacional desse cara. Podemos fazer aqui, né? Sempre a gente importa o NumPy e o Matplotlib PyPlot, né? Então, vamos lá. O meu sistema, vamos definir aqui a função sistema. Def sistema. Ela vai levar um vetor x como entrada. Aí eu vou iterar ao longo das amostras do x. Cada amostra vai ser um instante de tempo, né? Eu vou fazer um for. A gente tem chamado de n o índice, então vamos com n aqui. N in range len x. Então, aqui é o tamanho do x, né? Length x. Então, ele vai iterar tantas vezes quanto existirem elementos no x. Agora é só eu compor o meu y de n aqui. Vamos criar o vetor y de n. Y, né? Y vai ser... Eu vou criar um vetor de zeros com as mesmas dimensões do x. Zeros like x. Eu uso essa função do NumPy aqui que já faz isso, né? Então tá. Montar o y de n aqui. O y de n... Bom, para fazer a implementação computacional, na verdade, eu nem precisava ter feito o diagrama em blocos. Eu posso usar só a equação de diferença. Para esquematizar graficamente o sistema. Né? Eu vou voltar para a equação de diferenças lá. Na enésima amostra, o y é 4 vezes o x de n menos 1, x de n menos 1, mais 28 vezes o x de n menos 2, menos 6 vezes
o y de n menos 1 menos 5 vezes o y de n menos 2. O microfone parou, professor. Voltou o microfone? Aí, voltou. Ah, beleza. Se parar de novo, você me avisa, por favor, que aí eu mudo para o outro Beleza. microfone. Na amostra, bom, quando começar a iterar aqui, o n vai começar em 0, né? Aí, na primeira iteração, ele vai buscar lá o x de 0 menos 1, o elemento índice menos 1 no x, que não existe, né? Então, a gente tem que fazer uma adaptação aqui. A gente pode fazer, começando na amostra 2, então, de 2 até o len. E aí, as duas primeiras iterações a gente faz aqui fora. Então, o y de 0 vai ser 4 vezes. Isso aqui, o x de menos 1 é condição inicial, né? Quando a gente está usando o conceito de função de transferência, se vocês voltarem lá na aula de função de transferência, vocês vão ver que a gente aplica a função de transferência nos casos em que as condições iniciais são nulas. Se a condição inicial não for nula, a gente não consegue chegar numa expressão da equação de diferença, da função de transferência. Se a gente partiu de uma função de transferência nesse problema, quer dizer que as condições iniciais são nulas. Então, a gente tira esse cara aqui, porque ele é 0, e esse aqui também é 0. Bom, todo mundo vai ser 0, né? No instante inicial. 0. No instante 0. No instante 1, aqui vai ter o x de 0. Aqui vai ter o x de menos 1, que é 0, porque é a condição inicial. Aqui vai ter o y de 0. E isso aqui é o y de menos 1, é condição inicial, é 0. Então, como tem dois atrasos, eu tenho que tratar as condições iniciais aqui para o meu sistema não ir buscar índice negativo lá no vetor, porque daria erro, né? Então, eu montei aqui o y de 0, o y de 1, e daí aqui eu começo com o y de 2. Vamos ver. Beleza, ele interpretou direitinho essa função. Agora a gente cria um x qualquer, vamos criar um x que é um impulso unitário. Eu vou fazer o x, um vetor de 20 zeros. E vou colocar 1 na primeira amostra. É bom ser uma figura não muito alta, né? Então, a altura 3, a largura pode ser 10, a altura 3. Fig size igual a 10, 3. E aí, nessa figura, eu vou dar um stem. Não vou usar plot, vou usar stem, que ele plota os palitinhos, que é mais adequado para a gente observar sistemas discretos, sinais discretos. X. Aí aqui
eu coloco uma legenda ali no eixo horizontal dizendo que é o N, e no eixo vertical dizendo que ali eu estou representando o sinal X de N. Cadê meu X? lt.stem. Ele não criou a figura? O que houve aqui? Se eu der um plot. Ah, sei. É que eu tô, pela indentação aqui, eu estou fazendo tudo isso dentro da... Parou de novo o microfone. Tá dando uns estouros. Agora voltou. Vamos usar esse outro microfone aqui. Tá ouvindo direitinho aí, né? Sim. Ah, beleza. Coloquei o outro microfone aqui, porque o do meu notebook também não é muito bom. Isso aqui eu tenho que definir fora da função, né? Porque senão ele não vai executar quando eu mandar. Aí, tá aqui o meu X. Posso colocar mais baixinho essa figura, 2. Ele vale 1 na primeira amostra e 0 nas outras. Agora eu vou fazer um Y de acordo com a definição do meu sistema aqui. Y vai ser sistema levando como entrada aquele meu X ali. E aí vamos plotar uma outra figura aqui. Tem Y e aqui é o Y de N. Eu sei o que aconteceu aqui. Esse sistema, ele é instável, né? Como é que são os polos dele? Qual que era a mesma expressão do sistema? Você anotou ali? Não. Deixa eu ver. Eu tenho aqui. No denominador eu tinha z ao quadrado mais 6z mais 5. Ah, então os polos são menos 2 e menos 3. Ele é instável. Então, aqui o que acabou acontecendo é que a escala ficou ruim aqui, né? Porque como ele é instável, vai aumentando exponencialmente a amplitude. Eu estou com amplitude muito altas aqui, ó, na ordem de 10 a 12. Então, eu vou colocar menos amostras para a gente conseguir visualizar, ter uma visualização melhor aqui. Talvez com 5 amostras fique mais apropriado. Aí. Esse é um sistema instável e está aqui o comportamento dele. É que, na verdade, agora eu estou mostrando só até a amostra 4. Antes eu estava mostrando até a 20. Essa 4, todas essas estavam aparecendo lá. Só que elas estavam... Mudou a escala do gráfico, né? Ele estava escalado para mostrar valores lá, vezes 10 a 12. Se a gente colocar como estava antes, ali, ó, 20, a amostra 4 está aqui, só que a gente não consegue ver o valor, né? Porque está muito próximo de 0 aqui, nessa escala. Vamos colocar só 3 amostras. Aqui, ó, a gente já consegue ver o comportamento do sistema. 0 na primeira amostra, 4 na segunda, aproximadamente, né? 4 na terceira. Como esse sistema é
é instável, ó, daí na quarta amostra já vai lá para menos 40, né? Como ele é instável, ele vai crescendo exponencialmente, então a visualização acaba ficando ruim.